Então vamos lá. Explicações de Lísias, capítulo 7, nosso lar. Podemos? Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava me habituar aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Muito bem. O que a gente pode comentar daí? O que vocês viram aí? Então, começando a se adaptar ao que nunca, o receio desconhecido, amado, ele está cai lá, aos poucos ele está começando a... Isso vinha sempre que ele lembrava da vida física. Então a lembrança da vida física trazia de volta a angústia. Era uma... Você vê como é que é forte essa nossa ligação com o mundo físico, né? A gente acaba trazendo para a vida no pós-mortem essas ligações. E eram essas ligações que faziam ele voltar a ter todas aquelas sensações de dor que ele tinha antes de morrer, como enfermo, porque ele morreu doente, né? Outra coisa que ele faz aqui é uma análise de si mesmo. Nem sempre a gente consegue notar que está angustiado, que está com medo do desconhecido, que está magoado. Nem sempre esses sentimentos a gente tem em mente. Ele está fazendo uma análise de si mesmo. Esse exercício que ele está fazendo é um bom exercício para a gente fazer para a gente. Porque muitas vezes a gente está magoado e não sabe. Muitas vezes a gente reage a uma pessoa porque a gente está magoada com ela, mas a gente não analisa, eu estou magoado com ela. A gente simplesmente, não, hoje não sei o quê. Mas você não para pensar assim, não, hoje eu estou magoado. E eu estou falando no sentido não de só reconhecer o que está passando por dentro da gente, mas de tentar lutar contra. Porque se a gente não sabe o que a gente tem, como é que a gente vai lutar contra? Chama-se autoconhecimento. Então vamos lá, você lê pra gente. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vários. Debruçado às janelas espaçosas, impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com os ventos. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de erva, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando verdes e cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares,
e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito altas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Tá bom. Pode comentar. Ele comentou aqui que lá já estava começando a aparecer aqui com a terra. Como se diz? O ambiente. Havia edifícios, flores. Isso. Falta melhorado na terra. Muito, né? Muito melhorado. Depois ele vai perceber que a terra é que copia as coisas de lá. Mas o que? Vocês viram aí? Tem muita natureza, né? Isso. Muitas aves, flores. Parece que as cores são mais nítidas, né? São mais fortes. Agora, uma coisa interessante é a descrição dele. Olha como é que ele percebe a beleza da natureza. Coisa que ele não fazia aqui na terra. Será que nós conseguiríamos fazer essa narrativa aqui? Às vezes a gente está num lugar. Vocês foram na excursão de Campo de Jordão? Foi Campo de Jordão que a gente foi? Eu estava vendo umas fotos, eu não sei se ali era Campo de Jordão. Você foi? Onde tinha as flores roxas? Eu tirei umas fotos, eu estava olhando as fotos, eu não me lembro onde era aquilo agora. Mas que seja Campo de Jordão. Tem uns lugares lá que você, para descrever, a gente às vezes, se bobear, você passa e não vê a beleza, né? Tem uns lugares bonitos assim, né? Penedo, Campo de Jordão. E quem mora lá? Às vezes a pessoa passa por aqueles lugares. Eu vou muito antigamente, né? O pessoal mora lá, É bonito lá? É? É mesmo? Lá tem um ônibus, tem passeio de trem, e às vezes a pessoa não... Eles mesmos que moram lá? Não. Eu fui... Minha mãe morou um tempo em Tombos. Tombos é uma cidadezinha... Conhece? Conheço muita cidade mesmo. Minha mãe morou um tempo lá. Eu ia lá, né? Tem. Aí teve... Meu irmão era pequeno. Agora meu irmão é maior do que eu. O negão maior do que eu. Mas ele era pequeno nessa época. E aí ele morava lá com ela. E ele me levou uma vez numa montanha. E a gente olhava assim e via outra montanha, outra, aquele horizonte de montanha. Aí eu que entendi essa expressão Mar de Minas, que o Milton Nascimento fala, os mares de Minas, são essas montanhas, né? Coisa linda, eu falei, cara. Aí tiramos umas fotos lá, interessante o lugar, mas eu acho que quem mora lá, às vezes a pessoa já está acostumada. Tiradentes é histórica, né? Você é bem mesmo assim. Todas aquelas calçadas, o pessoal sabe. Aí quer modificar as casas, mas o fã não deixa, quer retomar o São lugares que merecem a nossa visita. E ele descreve isso com essa beleza, né? Hoje a gente está florido aí. Agora, Anderson, como é que você escreveu essa imagem lá? Queria também que você estava começando a se conscientizar de mais leve, está começando a se desgravado lá. Tá ficando mais sutil, né? Você, à medida que vai... Não. Nem todo mundo percebe essas coisas, né? Então vamos lá. Você continua? Das janelas largas, observava curioso o movimento do carro. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. O que aconteceu aí?
Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando as circunstâncias de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual, para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que estás esquecido? Sim, por que não me visita? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda, quando se acamou para abandonar o casulo terrestre. Duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Tá bom. Quer comentar? Assim, eu entendi que ele está querendo saber por que não visitam os que morreram antes dele. Ele ainda não recebeu nenhuma visita. E ele está indagando por quê. E o Lísias vai começar, acho que explicar a ele o porquê ele ainda não ter recebido nenhuma visita. Mas já esclareceu a ele que a mãe dele, mesmo antes dele ter morrido, foi o que eu entendi, já vinha intercedendo por ele, né, acompanhando. E aqui também, o Lísias explica a ele que a morte não faz milagres, que a gente continua lá sendo quase que igual que a gente foi aqui, né, mas com oportunidade de se melhorar. Isso. Ele fala de uma coisa que acontece muito nos desencarnes. É muito comum que a gente receba a visita dos nossos entes queridos que já se foram antes. E muitas vezes eles já nos aguardam no leito da cama. Quando você ainda está aqui, é comum você, quando a pessoa está
desencarnando por doença, a pessoa vê entes queridos, ela vê pessoas, e aí às vezes ela diz: olha, eu estou vendo fulano, eu estou vendo ciclano. Uma tia-avó minha, ela começou a ver o genro dele, que já tinha desencarnado, aí falava: olha, eu estou vendo fulano. Não, fulano não vai me levar, não. No hospital é normal. É mesmo? Chega na cena com a comida deles, aí eles falam: tira essa mulher daqui, meu pai, o que ela está fazendo aqui? Ah, ela é muito feia, tira ela daqui. Aí eu entro na deles, né? Falo assim: ela já vai sair já. Sai daqui, hein? Nós não estamos querendo a sua presença. Ela já vai sair. É mesmo? Aí, às vezes eu entro, entendeu? Meu pai também é muita coisa. Eu não sei se está. Às vezes ele delirando, né? Não, se ele vai morrer, se ele morre depois, um tempo, já é a visita mesmo de... Mas daí eu falo: já estão vindo buscar o senhor. Olha, o negócio é o seguinte: a morte não existe e já estão vindo buscar. Não, de jeito nenhum, né? E até porque não significa que a pessoa vá. Normalmente é, mas pode ser que não, né? Quanto tempo depois? Então, viu? Às vezes a mediunidade reprimida, que a pessoa nunca trabalhou, nunca estudou, ela aflora. Ele já trabalhava, né? Então, ele já era médium, então, no caso. Então... A Luísa, a mãe dele acompanha ele na mesma cirurgia. Meu pai que no filme aparece, né? Duas pessoas que lembraram dele. Minha mãe, quando saiu para se internar, já estava assim, finalzinho da vida, ele estava. Tinha uma opção de crise, ele passava mal, internava, voltava, aí passava mal de novo, internava, voltava. No dia que ela saiu, que ela morreu 2 dias depois, ela falou com a gente: dessa vez eu não volto mais. E não voltou mesmo. 2 dias depois ela morreu. E a minha mãe era médica também, né? Ela trabalhava no interior de Uruguai, também estava afastada por causa de doença, mas ela avisou pra gente: desta vez eu não volto mais. E não voltou mesmo. Vamos estar tranquilo, né? Ela estava esperando. A pessoa, quando tem algum contato com o plano espiritual, alguma experiência mediúnica, isso ajuda muito na hora do desencarne. Ajuda muito. E às vezes a própria pessoa está percebendo que o corpo físico não aguenta mais. Ou então ela, às vezes, durante o sono, ela é preparada, os mentores a retiram do corpo e já vão orientando, já vão esclarecendo que chegou a hora, que a pessoa já vai se conformando. Às vezes a pessoa, por exemplo, pessoas idosas, mulheres, geralmente mulher vive mais do que o homem. Então às vezes ela vê o marido no pé da cama, fala: já estou vendo seu pai. Ele já me disse. Não, às vezes ele conversa. Às vezes ele vem e conversa: olha, chegou a hora, a gente vai partir junto. Eu tenho vários relatos assim, né, na literatura. E até às vezes aqui, quando a gente aborda esse assunto, estuda, vocês... Ela tem um caso, você tem outro, eu te contei um. Isso é muito comum. Agora, existe o problema de ver. Às vezes o espírito, ele está, mesmo desencarnado, não quer dizer que ele vai ver todos os espíritos encarnados que estão ali. A mãe dele estava sempre próxima a ele, mas ela vibrava num plano diferente, um plano superior ao dele. Então ele não via. Você continua? Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o mundo de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptíveis, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas pela enorme lágrima represada no coração. No dia que você orou com tanta alma, prosseguiu o primeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que as chuvas que destroem, chuvas que criam, lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera dos nossos negativos para nos amar,
No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimo serviço a nós mesmos. Tá bom. Entendeu? O que ele quer dizer então? O que ele quis dizer? Ele falou que tinha dois tipos de prerrogativas, né? Então não sabe que as chuvas, nós sabemos que as chuvas que destroem, as chuvas que criam. Lágrimas lá também é assim. As lágrimas dele é no caso de pedir que alguém fosse, que estava conhecendo a supremacia do Pai, entendeu? Quando ele se inteirou, né, da grandeza do Pai Celestial, né, que ele pediu para socorrerem ele, aí sim, né, os mentores, aqueles espíritos foram lá e levaram ele para a colônia, né, para o hospital espiritual. Deus não precisa que a gente chore para a gente ser socorrido no plano espiritual. Isso não é necessidade. Deus não precisa disso, nem exige isso. Mas como ele aqui na Terra ele foi meio ateu, né, lá no plano espiritual, ele reconheceu, né, Exato. o poder de Deus, né, aí que ele pediu, né, ajoelhou, né, ele pediu, né, por favor, ele socorro, né, 8 anos lá. É porque quanto mais nós estivermos presos a uma visão materialista, quando a matéria acaba, a gente fica sem noção. Porque a nossa vida era toda ligada à matéria. A gente não ambicionava nada além da matéria. Isso não quer dizer ser espírita, não. Tem um ideal, sabe? Algo que te remeta a algo melhor, a um mundo melhor, a coisas nobres. Pode ser ecologia, pode ser criança. Algo que você... Uma saúde melhor, saúde pública melhor, um país melhor, um mundo melhor. Não. A pessoa que vive só para si mesmo, quando o mundo dela acaba e ela vai expulso da matéria compulsoriamente, porque ela não tem mais o veículo de carne, esse veículo morreu, ela muitas vezes ela fica sem referência. Há um caso, muitas pessoas que desencarnam viram zumbis. Zumbi. Por quê? Por que ela vira zumbi? Não é a aparência, não. Eu sei. Fica com a aparência aquele filme de terror, não. Ela fica zumbi porque ela só vê nuvem. Porque como ela não acreditava em nada, e o mundo material acabou, perdeu a referência. Então ela só vê nuvem. Só vê nuvem. Como ele fala aqui, é lógico que o Senhor não espera que a gente, que o nosso prerrogativo para nos amar, mas tem que ter uma recepção, né? A vida material, muito apegada à matéria, ela traz conosco, muitas vezes, esse tipo de coisa. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Entendeu? Ele estava no mesmo plano que Clarencio, né? O Clarencio estava ali. Ele não viu. E nem agora, a gente tem um monte de espírito ao nosso lado. A gente teve o dia inteiro. Toda semana, a gente viu alguém? Muitas vezes você fala, puxa vida, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. E é o momento que você está mais sendo ajudado. Só que a gente não viu ninguém. Então, o nosso problema é de sintonia. A gente geralmente fala, quando é ajudar, a gente fala assim, puxa, eu dei maior sorte. Só fala isso. Puxa, que sorte que eu dei. Não imagina que está sendo ajudado, tudo é sorte pra gente. A gente não tem noção. Ele pensa nisso.
maioria das vezes eu não penso mesmo não, né? Depois, assim, aí às vezes Se você ainda tiver o cai em conhecimento si, né? do Espírito, você ainda pode até pensar. É agradecer, né? Obrigado. Realmente é sorte que a gente dá. Isso é sorte. Eu, uma vez, eu viajei, aí viajei para o exterior a trabalho. Trabalhei lá, trabalhei. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com dinheiro. E eu adoro livro, né? E fui para o centro da cidade nos selos. Aí comprei alguns livros. Um mês depois a empresa que prestava serviço, a uma outra empresa, a empresa grande, descredenciou a minha empresa. A minha empresa demitiu todo mundo. E aí a gente ficou demitido, né? Com o dinheiro que a gente ganhou lá fora. E foram passando os meses, nada de arranjar emprego. No mês que a minha reserva acabou, eu não tinha mais dinheiro nenhum. Tinha ajuda de parente, mas meu dinheiro mesmo não tinha mais. Aí eu tô lá olhando meus livros, aí peguei um daqueles livros que eu tinha comprado no selo. Quando eu abri, tinha na folha assim, $1.500. É sorte que você deu, né? Eu sem nenhum dinheiro, mas o dinheiro tinha acabado. E esse sabe lá o livro. $1.500. Aí você falou que sorte. Assim, o livro estava lá. Quando eu comprei o livro no sebo, o livro antigo, né? Tem a pessoa que vendeu o livro e surpreende lá. Geralmente Você percebe, né? é sebo, Esqueceu. o livro foi comprado, foi vendido, o livreiro comprou, botou na prateleira, classificou livro espírita, botou na prateleira de livros espíritas. E dinheiro lá. Pra você pegar. E aí quando eu abri as notas de dólar, e aí deu para segurar um tempinho, mais um tempinho. Então, claro que isso é o tipo de coisa que comigo só aconteceu uma vez na minha vida. Mas a gente é ajudado. Não, é. Olhando as bibliotecas, toda vez. Nunca mais achei nada. Assim, de dinheiro grande, Ia sair é seu. a primeira vez que eu ouço falar mesmo. Mas assim, às vezes, quantas vezes você está pensando que não tem dinheiro nenhum, aí tu vai lá, põe a mão no bolso de uma calça, de um paletó, Do nada. não é? Aí acha lá um dinheirinho. Geralmente na bolsa do paletó do marido. Às vezes, não, eu não sei se eu tenho essa mania. Eu tenho essa mania de botar dinheiro assim, e blusa com bolso, dentro do guarda-roupa, esse dinheiro Eu pra conheço, isso, então vou botar ali. Né? Às vezes troco. Busca do Brasil na carteira. É a mini poupança, né? Onde é que a gente está? Você demorou muito a encontrar Clarence. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, a mãe dele habita uma esfera superior. O plano espiritual, ele tem essas esferas. Ele não é um local só, em que todos vão. Não existe só nosso lar. Existem N colônias no mundo espiritual. Milhares.
colônias. E essas colônias não estão todas na mesma vibração. Elas estão em planos diferentes, conforme o quê? A evolução de cada pessoa. Então tem colônias que são maravilhosamente superiores ao nosso lar. Porque as pessoas que habitam lá são maravilhosamente evoluídas. E por aí vai. A mãe dele, ela é um pouco mais evoluída. Então ela habita uma colônia um pouco mais evoluída. E muitas vezes, para você sair de uma colônia e ir para outra, não é tão fácil assim. Às vezes a distância de uma vibratória de uma colônia é tão grande que o espírito ele precisa se desdobrar, fazer um desdobramento, deixar aquele corpo espiritual dele mais pesadão e ele ir em desdobramento para essa outra colônia mais evoluída. Entenderam? O nosso corpo espiritual, ele não é um corpo só. Ele é... O nosso corpo espiritual, ele tem várias camadas vibratórias. E essas camadas vibratórias, elas, à medida em que a gente vai evoluindo, elas vão se desfazendo, a gente vai sutilizando. Vai perdendo as mais pesadas. Mais pesadas. Imagina uma cebola. Você vai tirando aquela... Aí, por exemplo, a cada casca de cebola que você tira, aqueles que ainda tem mais casca não te veem mais. E aí você vai sutilizando. Mas esse que está aqui, para ele te ver aqui, como é que ele faz? Vocês sabem o que é desdobramento? Vocês sabem o que é desdobramento? Vocês sabem? Sabe? Desdobramento? Quando a gente consegue sair do corpo. Isso aí. Aqui não tem um quadro para ver. Mas você sente que está fazendo isso. Desdobramento é o mesmo que projeção astral, ou viagem astral, ou projeção da consciência, ou desprendimento espiritual. Aqui é o corpo físico, tá? A gente está dormindo. Nós, nesse momento que estamos aqui, nós estamos coincididos. O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele está coincidido no corpo físico, nesse momento. Quando a gente dorme, a gente, desprende. Aqui as pernas, aqui é o braço. É difícil, né? Você desprende. Deixa eu falar. Você desprende. Isso é o desdobramento. Agora, o desdobramento, esse desprendimento durante o sono, todas as pessoas fazem, mas quase ninguém lembra de nada. O desdobramento que a gente fala, quando a gente fala de desdobramento, a gente está falando da pessoa que sai e guarda a lucidez. Ela lembra de alguma coisa. Você lembra, né? Você lembra. É o desdobramento lúcido. É a viagem astral. Projeção astral. Você sai lúcido e volta. Ou às vezes você só lembra quando volta. É desdobramento lúcido, né? Antes, você falou que a gente tem vários corpos, né? E você acha que tem cor diferente? Cor. Não, que tem muita cor é a aura. Várias cores. Nós temos uma aura. E essa aura, ela é mais ou menos colorida. Se nós tivermos um pensamento de amor, de profundo amor ao próximo, ela fica brilhante e um rosa brilhante. Quando nós estamos pensando em alguma coisa intelectual, ela fica amarela. Se esse pensamento é um pensamento que vai ajudar as outras pessoas, ela fica dourada, ela fica brilhante. E por aí vai. Você sabe que eu estou cantando isso? Eu já te falei, se eu cair quando estou dormindo. Vou estar lá na cama, mas eu levo cada Eu também já senti isso. Como assim? Eu tô aqui. Tu sente que você cai assim.
Se caiu mesmo. Agora caiu. Não, mas eu já tive. Não, já tive muito. Mas ele era susto, né? É horrível. Quando teve jornada, Você chega a fazer assim, né? É isso mesmo. Vocês têm isso? É uma vez, Só eu que não tenho. Eu tô doido pra ter. Olha, uma vez eu estava dormindo na sala. Eu adoro deitar na poltrona do televisão, ali eu pego no sono. Aí eu acho que eu fui caminhando, quando eu estava chegando no quarto do Sérgio, perto daquelas frentes dele, então, eu levei um tombo, mas o tombo foi tão grande que eu vi uma outra parte de um corpo, mas era da cor mais ou menos dessa almofada assim. Eu vi um que não era uma cor diferente. O seu corpo. Mas era espiritual, não era o corpo que estava na cama. Não, o corpo espiritual que você estava falando que era de cor diferente? Eu vi da cor dessa almofada assim. Eu entendi que era um corpo que estava lá por dentro. Por que ele era dessa cor, não sei. Mas como é que a Só senhora na viu? hora, Mas como é que a senhora viu? eu olhei assim e vi aquele negócio no chão assim, Mas era a senhora? dessa cor. Mas eu não vejo direitinho para dizer que era eu. Era um Mas a pedaço. senhora estava onde quando a senhora viu? No quarto do céu. Não. Não, eu tava ali. Quando Aí- levou o tombo, a senhora viu o eu corpo. tava ali. Aí quando eu levo aquele susto que eu volto pro corpo, aí eu não vejo mais nada. Isso aí acontece. O ideal pra gente, no desdobramento, é ter uma ideia-alvo. Já a gente vê de tudo direitinho, né? Até conversar com o espírito. Ideia-alvo é o seguinte: quando sair do corpo, para onde que eu vou? Aí mentaliza um lugar. Um lugar bom para mentalizar é aqui. Mentaliza que vai vir aqui no Manaus. Conhecer a equipe espiritual aqui. Não, mas eu acho que eu saio porque acontece as coisas e ficar com medo, eu saio meio perdida, assim, sabe? Então pensa logo, pensa no Arauto. Ou então pensa no Leão Denis. Ou então pensa num outra ideia-alvo, na casa da sua filha, um dos filhos, na casa de um dos filhos. Uma ideia-alvo qualquer. Entendeu? O tombo, quando tem essa sensação de cair? De sair do corpo. Isso aí. Essa sensação de sair, geralmente é quando a pessoa está voltando. Nós, quando saímos do corpo, nós temos os laços fluídicos que nos prendem. Esses laços fluídicos, na verdade, geralmente eles nos desenhos, eles fazem um laço aqui na nuca. Um cordão fluídico. Na verdade não é cordão não. É energia, é uma energia. Na verdade, esses laços são unidos célula a célula. Cada célula do corpo espiritual é ligada ao corpo físico. Então, quando a gente sai em desdobramento, esses laços, eles nos puxam para dentro do corpo. Por isso que ele tem aquele baque. Por isso que tem um baque. Aí a pessoa tem aquele baque, porque o laço, ele está puxando de volta. Por isso você tem que ter logo uma ideia-alvo. Quanto mais perto você tiver do seu corpo físico, mais ele chupa. E o tremor que você fica, parece que a cama está balançando. Não existe a possibilidade da pessoa não voltar. Mas muita gente pensa que Não é pesadelo não. Não existe essa coisa de não voltar. Longe assim, aí vem chegando aquela voz, vem chegando, falando, aí você vem vindo, me aproximando da voz, aí você acorda. Já sentiu isso? Isso às vezes é o mentor chamando a É pessoa. campainha, telefone, vem vindo. Não, assim, é assim. chegando. Se tocar o telefone, às vezes a pessoa está lá desdobrada, está chegando ao nosso lado, aí de repente volta pro fio. É o braço da mulher que caiu em cima. Aí você olha pro lado, caramba! Porque qualquer coisa, a pessoa volta. Qualquer coisa no corpo físico, às vezes não, às vezes é cãibra. Você está dormindo, mas está dormindo numa posição que está prendendo o braço e ele está dando cãibra. Aí você está lá, puxa vida, na pirâmide do Egito. Aí
sempre de volta. Tão bem lá. Porque aí é a cãibra do corpo físico. Então a pessoa, para fazer isso, ela tem que, de preferência, os especialistas, né, dormir sozinha, né, ou ficar sentada numa cadeira para tentar fazer o relaxamento, ou dormir um pouco mais afastada do cônjuge, né, e deixar os braços numa posição que não dê cãibra e ter uma ideia alvo, um local, né? Eu digo Araújo porque é um local bom para a gente trabalhar, né? Para trabalhar. Onde eu posso ser útil, é o que Clarencio fala no livro Instruções Psicofônicas, se não me falha a memória. Onde eu posso ser útil, pedir os mentores para me levar à noite para que eu possa trabalhar espiritualmente, não é? E aí a gente vai trabalhar mesmo. Aqueles que puderem, trabalham. Eu me lembro de uma vez ajudar uma pessoa que tinha desencarnado e eu não sabia que ela tinha desencarnado. E aí eu estou andando lá na rua, em Vista Alegre, que eu sou nascido e criado nesse bairro. Eu estou me vendo numa rua lá em Vista Alegre. E aí passa essa moça, que era coleguinha de infância. Aí ela passa por mim. Aí ela volta. A gente nunca, depois que a gente cresceu, a gente nunca se falou. Ela voltou. Aí ela falou: Anderson? Eu falei: oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Olha, está acontecendo uma coisa estranha comigo. As pessoas não falam comigo, eu falo com meus parentes, ninguém me fala. Aí eu... né? Então eu falei lá para ela para fazer uma prece, que apareceu uma pessoa que ia ajudar ela, não sei o quê. Aí a gente fez a prece, aí apareceu a pessoa e levou ela. É porque ela ainda não sabe como morreu nova. Morreu bem nova. É evangélica, ela era evangélica, mas ela não tinha noção de nada. Os evangélicos, eles acreditam em céu e inferno. Mas ela era uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. Aí aquele momento foi um momento de resgate dela. Os mentores vieram. Ela sabia que você podia ajudar, né? Não, na verdade os mentores me colocaram nessa situação. Eles é que sabiam que, de repente, o fato de eu ser uma pessoa que tinha algum conhecimento, né, e que ela tinha sido uma colega de infância, poderia ajudar. E a prece? E igual a esse eu me lembrei. Na hora eu não me lembrei. Na hora do ato eu não estava lúcido na hora. Quando eu voltei para o corpo eu me lembrei. Aí veio tudo na memória que isso tinha acontecido. Você falasse assim para ali, não, você morreu. Mas aí você Mas nos livros nunca a pessoa fala isso. Sabia para dizer para ela, como dizer para ela. Você foi direcionado a fazer a prece para ela, para ver a pessoa resgatada. E isso a gente pode fazer muito durante o sono. A gente não tem conhecimento, a pessoa chega assim pra gente, a gente tem assim, né? Eu falo com as pessoas da minha família, ninguém pode você fez alguma coisa. Uma rua, só não damos de você. Se a gente não tem esse conhecimento que ele teve ali, foi rápido, né? De fazer essa prece. A gente vai ficar pensando outra coisa, né? Aí ele fala com você. Tem um amigo meu que há muitos anos atrás, ele... Ah, vem cá, fulano, lá em Bangu. Nós estamos fazendo a brincadeira do copo. Ah, meu, brincadeira. E fiz E aí, estavam nossos adolescentes fazendo a brincadeira do copo. Aí chegou lá na roda. Ele, espírita, também falou: e aí, tudo bem? Você quer ir para um lugar que as pessoas vão poder te dar um encaminhar? Ele quer? Sim. Então vem comigo. Aí ele saiu e foi embora. Aí ele foi no centro dele, abriu o portão do centro e entrou: meu irmão, aqui eles vão te encaminhar. Aí voltou e foi embora. Aí os colegas ficaram dizendo: irmão, não sei o que você fez, depois que você falou aquilo, não andou mais o copo não mexeu mais.
É uma brincadeira que não é recomendável. Mas geralmente as pessoas que fazem essa brincadeira. Agora eles fazem muita com compasso, né? Tínhamos que chamar alguém para. Tesoura. Já teve caso de mandar colegas botar o dedo ali no copo para poder continuar a brincadeira, sabe? E pessoas caíram no chão, mas tinha que chamar. Pessoas no centro, aí vinha. Fica chamando um monte de gente. Porque você quando faz. de rodar sem te Não responder queria nada. Não queria. Ai, era horrível. Eu nunca consegui. A minha Ela neta. nunca conseguiu? Também nunca tentei. Até sozinha eu tentava fazer, mas não tinha força, tá tudo Não era certo. sozinha, não. Às vezes eu Mas sozinha. às vezes eu conseguia fazer só eu e uma outra. Porque é uma mediunidade De efeitos físicos. que há uma influência de efeitos físicos. E que quando você faz um negócio desse, você cria um campo propício para a mediunidade de quem tiver ali. Esse isolamento natural que existe de todo ser humano com plano espiritual é quebrado na brincadeira do copo. É como uma reunião mediúnica nossa. Então, muitas vezes, se a pessoa tiver uma mediunidade um pouco mais ostensiva, como essa brincadeira geralmente vem em espíritos brincalhões, a pessoa pode incorporar. Porque o interesse é saber, por exemplo, eu quando brinquei com isso, eu devia ter uns 13 anos. E conseguiram Era faixa de idade Aí minha vizinha chamou, eu fui lá. Aí eu não estava acreditando, eu não era espírito, não estava acreditando. Aí eu era apaixonado por uma menina, mas só eu sabia que eu era apaixonado por aquela menina. Aí eu perguntei, vem cá, se é verdade? Mas só em pensamento que a gente perguntava. Não, eu falei em voz alta. Ah, não, a gente era só pensamento. Se é verdade, diz qual é o nome da menina que eu sou apaixonado, que eu gosto. Ele escreveu. Aí tá lá as letras, né? Aí o copo foi, pegou o H. Aí eu já levei uns. É mesmo? Aí pegou o E. Quando pegou o L, aí eu falei, não, tá bom. Já sei. Eu acredito. Não, mas quando fala assim, olha. O nome da menina era Elimar. Ele ia Quando falava assim, olha, e eu não entendi. Ele fazia assim, ó. O rapaz lá embaixo, assim, destacava as letras assim, ó. Bem. Ela falava em voz alta também, né? Uma vez eu fiz com a minha cunhada, ela estava com a filha, ele falou, ela da idade da minha neta, ele falou, tira essa criança daqui, senão eu não vou conseguir. Aí vai lá pra fora, vai lá brincar. Fechar a porta do copo, poder ficar ali naquele desespero. Mas isso não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque a gente está fazendo perguntas a espíritos que, na sua grande maioria, são espíritos que não têm o que fazer. Isso quando não é obsessor mesmo. Gente que não gosta da gente e que quer uma vez, nos pegar. nós perguntamos, quem é você? Gente, por isso que eu falei. Eu morri queimada, eu sei onde a perna Como tinha morrido. Como eu você morri morreu? queimada, isso aqui. Quem é? Vai perguntar? Não, pergunta quem é. Vamos fazer. Comprar o livro. Não sei se vocês tomaram conhecimento. Copos que falam. Tem esse livro, não tem? Tem. Eu queria ler esse livro, se tem alguma coisa Vale a relacionada a pena. isso. Vou falar com o Sérgio para ver se ele compra para cá, para vender aqui. Pode comprar. Porque como esse fenômeno é bem... Eu não li o livro, mas seria interessante. Eu conheço um caso de negócio do copo em que os adolescentes eles ficaram tão coisa com copos que os espíritos criaram toda uma rede de influência para que eles pudessem morrer. Eram tudo inimigos deles do passado. Enredaram eles numa situação que era para eles morrer. Essa roda que a gente fazia, às vezes Muito vinham perigoso. uns espíritos rebeldes. Antes de eu fazer a última pergunta, antes de trazer. Não, pode perguntar. Os espíritos, eles usam, como nós vimos no nosso lar, não é só aquelas roupas assim, branca, comprida. Não é só assim, ou eles usam qualquer roupa? Qualquer roupa. Plasma, né? Qualquer roupa. Você sabe o que? Essa semana eu tinha ficado muito na cama, né? Assim, eu braço, tô podendo fazer nada. Aí tinha uma moça nova, mais ou menos assim como ela, um blazer vermelho, uma blusa branca por dentro, toda arrumadinha,
aí sentada na cama. Aí eu vi um cadinho, mas eu só vejo assim um pouco e só. Não, usa Aí eu qualquer pensei, roupa. ué, espírito, bota essas roupas assim. É o que Ela ela naquele livro Violetas na Janela, tem um pedaço que manda plasmar a roupa que ela gosta, que a menina gosta, vocês leram? Aí ela plasmou uma calça jeans, que ela usava muito, e uma camiseta. Como eles gostariam de ser? Ela pensou naquilo, né? Aí plástico. Você usa a roupa que você achar melhor. Você, por exemplo, se a pessoa desencarnou, a última encarnação dela é do século XVIII, ela vai estar usando roupas do século XVIII. Então, às vezes, a pessoa que tem a vidência muito acentuada, se ela for em locais históricos, ela poderá ver espíritos com roupas daquela época. Um local bom para fazer essa experiência Museu. é Paquetá. Ah, Você roda ali, não, roda pela cidade de Paquetá, que você vai ver que parece que você está no século XIX. Eu mesmo tirei umas fotos lá e tinha uma casa lá, tinha umas estátuas assim, eu botei até no meu Orkut, umas estátuas assim. A casa era nitidamente do século XVIII, XIX. Aí eu falei, parecia que você estava vivendo aquele momento, né, você anda por lá, se for vidente, às vezes você vai ver espírito com aquelas roupas nele, né? Isso acontece. E se for uma pessoa de outro país, ele vai estar usando roupa de outro país. Ele for um oriental, ele vai estar usando a roupa que ele usava naquela aparência na última encarnação dele como oriental. Caso aqui que eu, assim, para mim, eu pensei que eu estava vendo uma pessoa comum. Eu não me convenci que eu estava vendo um espírito. Agora você falando, eu acho que eu vi como um espírito. Eu estava lendo um livro lá que contava as reencarnações de Maria, mãe de Jesus. Um livro, você agora nem me lembro o nome, que eu nem acabei de não conseguir. É do Miramês? Maria de Nazaré? Isso mesmo. Aí contava que lá, acho que no Egito, com aquelas roupas compridonas, com aquele negócio. Eu estou no ônibus lendo meu livro, acho que eu vinha do serviço. Quando eu levantei assim, lá na frente não tinha um cara vestido com aquela roupa. Mas para mim, eu estava vendo uma pessoa comum. Eu não pensei que fosse um espírito. Agora você falando, eu estou lembrando que eu posso ter visto um espírito. Mas como eu ia saber? Não, mas você já viu espírito outras vezes? Ah, que eu me lembre, não. Então é possível, é bem capaz de não ter sido espírito. E que coincidência tá lendo no livro aquela pessoa entrar com aquela mesma... Essas coincidências acontecem. Acontecem? Então, porque devia ser espírito, porque não tinha, não era na roupa da época. Não era. Não, mas aí, por exemplo, quando a pessoa já tem uma mediunidade, Dona Daíra tem mediunidade, tem o hábito, já viu, aí dá para dizer. Agora, quando a pessoa nunca viu... Que eu saiba, eu nunca vi. Assim, Porque quem é médium, quem tem vidência, ele nunca vê uma vez só. A pessoa, geralmente, mesmo que ela não trabalhe espiritualmente, não dê passe, não trabalhe em reunião mediúnica, se ela tem evidência, na vida dela, olhando para trás, ela vai ter pequenos, sabe, pequenos momentos em que ela percebeu algo. Mais de uma vez, uma vez só. Eu estou te falando, eu nunca percebi que eu tivesse. Eu posso até ter visto e achar e não saber que era normal. Exato. Mas quando eu era criança, minha mãe frequentava um Bezerra de Menezes ali, acho que Rocha Miranda. Eu ia junto com ela, eu vi umas coisas lá e eu falava lá que eu estava vendo aquilo, mas eu era criança. Eu não sei se era a minha imaginação. Uma criança é capaz de ver bem. Mas essa população espiritual, ela está muito próxima da gente. O que nós precisamos é estabelecer critérios de fraternidade, de amor, de carinho, de serviço ao próximo, para que
a nossa ambiência espiritual seja saudável. Então vamos continuar lá. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei então com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e com quem previne e generoso, afirmou seu desperdício. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída, sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então, gente, aqui é uma regra básica de ouro que ele está dando de graça para a gente. Primeiro, vontade ativa, firme, para realizar as coisas. Mas, como é que é o saber desejar? Trabalhar. Você precisa ter mérito. O mérito surge com a ficha do progresso, do trabalho. Então, por exemplo, eu pedi para essa noite, meus amigos, eu quero ir a Nosso Lar essa noite. Entende? Agora, Chico Xavier pedir, a situação é bem diferente. Por quê? Merecimento pelo trabalho que ele fez. Então, antes de querer ir, não, eu quero conhecer Nosso Lar para ver se é igual a maquete que o filme mostra. Antes de querer ir, tem que ter mérito. O mérito se conquista com o trabalho. Não é proibido desejar ir a Nosso Lar à noite, desdobrado. Isso está trazido à memória. Porque ir, se esquecer não adianta, né? O que adianta eu ir e não lembrar nada quando acordar? Quero ir, conhecer e quando voltar me lembrar. Mas tem que trabalhar para isso. Ou então você vai chegar lá, aquela porta não abre de jeito nenhum. Não, exatamente. Abre, César. Eu conheço um caso de uma pessoa que desdobra, ele mora lá em São Paulo. Ele chegou numa colônia espiritual, não era Nosso Lar, era outra colônia. E ele sabia que tinha lá dentro da colônia uma senhora desencarnada que era amiga dele, que trabalhava no centro lá, que ele conhecia, no centro espírita lá de São Paulo. Ela desencarnou e estava naquela colônia belíssima. Aí no portão, ele chegou no portão, tinha um portão e tinha uma moça no portão. O portão era de grade, assim, cerca. Aí ela disse que para entrar tinha que ter senha. Ele tinha que trazer a senha. Ele perguntou qual era a senha. Não me lembro agora a senha, mas era tipo: se você já tem todo o amor no coração possível para entrar ali, se tiver, o portão se abre. Aí ele ficou ali no portão, não conseguiu entrar, voltou pro corpo. Eu já vi em cima daquele morro lá de casa um morro diferente. Tinha só essas árvores tipo de tuia, aquelas árvores toda bem feitinha e uma grama muito verdinha. E vinha uma pessoa descendo. Mas quando eu vejo é assim tão rápido, quando eu quero. É horrível. Fixar o olhar some, né? Pois é. A gente vai ver se é verdade, acabou. Pois é. Queria ver quem era a pessoa. Aí Sérgio falou que lá tem uma colônia assim, que lá é o caminho da pedra. Eu disse, mas esse foi o nome que você botou. Que ele inventou, né? A gente, às vezes, locais, em alguns locais você percebe que há comunidades espirituais ali.
águas, que é onde tem assim mais natureza? Não necessariamente. Mas geralmente é. De repente tem. Ela está perguntando se é possível ter essas colônias nas montanhas. Tem. Não, porque disse que tem muitas. Tem colônia na Bahia, no meio da Baía da Guanabara. Nossa. Tem uma colôniazinha, esqueci agora o nome dela. É um monte de casinha branca. Acho que é Casa Branca o nome da colônia. Casa Branca. Um monte de casinhas brancas. Que é de acordo com a evolução. Mas são colônias bem terra-terra. Elas são menos evoluídas que nosso lar. Elas recebem as pessoas que ainda estão e já têm condições de ser melhoradas. Então as pessoas são resgatadas e levadas para esses locais. São colônias bem aqui rente. As casas espíritas, todas elas, a maioria das casas espíritas, tem um hospital ligado à casa espírita. Porque acho que no livro Aconteceu na Casa Espírita, conta um caso assim, que parece que tem alguma coisa ali próximo ao centro. O Centro Espírita Arauto de uma Nova Era é como se tivesse um outro centro espírita invisível, que na verdade é um grande hospital e escola. Mas todo centro tem. Todo centro. A maioria tem. Os que tem trabalho, que tem. Já tem ligado a ela uma mini comunidade que vai tratar dos espíritos que são resgatados, são socorridos, né? Então esse lado espiritual, esse lado oculto do mundo é um lado muito vasto e muito amplo, que a gente não conhece, né? E que a gente vai só mapeando aos pouquinhos, com uma informação aqui, outra ali, né? E para lidar com o plano espiritual, a gente tem que saber bem essa lição. Vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Nós podemos aprender a lidar com o plano espiritual e conhecer o plano espiritual. Isso não é proibido, desde que a gente use essa regrinha de ouro. Vontade ativa? Vontade ativa, está lá escrito. Está escrito no finalzinho. Vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Sempre que o trabalhador se dedica com amor à tarefa, ele ganha o merecimento justo para a realização espiritual que ele ambiciona. Ainda temos tempo. Bom. O que mais do capítulo aí que a gente estudou hoje? Que dúvidas ficaram aí? Temos aí alguns minutinhos ainda. O que eu vi aqui foi uma explicação que você deu numa aula passada a respeito eu até sublinhei aqui. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Você fez aquele plano, desenhou aquele plano no quadro? Isso. Sobre isso aqui, as regiões múltiplas para os desencarnados, que é as zonas inferiores, né? Isso. Os infernais. Agora... E vai subindo, zonas cada vez isso. mais. Agora, esse plano de números surpreendentes para os da carne terrestre, qual seria? É isso. Também? Aonde que você... O meu é na página 46. Deixa eu ver aqui. Logo na página seguinte do capítulo. Começa o capítulo, aí vem a página seguinte. Não, estamos no 7. Explicações de Lísias. Então, aí na página seguinte já tem. Aqui na página 46. Planos inúmeros surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Esses planos para as envolvidas em carne terrestre seriam quais? Desencarnados é aquelas zonas inferiores, aí vem vindo para o umbral, né? Vai melhorando. Tem esse aqui para as envolvidas na carne terrestre. Os planos de números também, aí eu não entendi. A gradação. Fica na gradação, né? Aqui ele fala, realmente é complicado aqui. Aqui eu também não saberia dizer do que ele está falando. Acho que
Ele está falando dos encarnados. Ele fala dos desencarnados e dos encarnados. 46. Mas eu acho que ele está falando justamente de você, por exemplo, nós estamos aqui estudando no Sular. Tem um grupo aí que está escutando essa música. Tem um outro que está lá no shopping. Tem um outro que está marchando no exército, no quartel. Tem um outro que está no féretro do enterro, nesse mesmo instante, agora. Então são planos, momentos. Né? Tem os monges que estão entoando meditação lá no Himalaia. Nós estamos aqui, todos encarnados, mas em situações diferentes. Será que esse aqui de baixo não tem alguma coisa a ver? Princípios de desenvolvimento. Tem pessoas que querem se desenvolver, querem melhorar, e outras demoram mais na marcha. Exato. Hoje eu fui cortar o cabelo, fazer a barba. Aí ele estava lá falando, barbeiro, sobre futebol, não sei o que, com outro menino. Eu falei que não tinha time. Ele é um flamenguista fanático. Ele disse que então eu não vivia na terra. Ai, meu Deus. Não, então você não vive na terra. Você então é de outro mundo. Você vive em outro mundo. Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada contra o futebol. Às vezes eu até assisto, mas eu não tenho time. Não tenho nada contra quem tem time. Não é proibido. Agora eu não tenho. Eu achei engraçado, foi o que ele falou. É porque você não gosta, eu condeno aqui. Não condeno. Minha filha, a minha filha mais nova é Flamengo, minha mulher é Flamengo. A minha filha mais velha me disse outro dia que também não tinha time. Eu falei, você também tem time? Você não sabe nada sobre mim? Eu falei, pra mim você era Flamengo até bem pouco tempo. Agora tá dizendo que não tem time, já é do meu time. Mas tem time. Não, mas tem hora que eu fico pensando quando eu vejo todo mundo correndo para estágio, aquele negócio todo. Aí eu fico pensando, mas é uma coisa. Porque o povo precisa de alegria, né? Precisa, claro. Mas é uma coisa assim que acaba tão expressa. Tudo assim é meio rápido. A gente tem coisas muito mais profundas. Aí por isso que a gente fica sentindo. Mas os prazeres terrenos, eles têm essa coisa. As pessoas todas se unissem para adorar a Deus. Assim, breves momentos. Se unissem assim para adorar a Jesus, né? Se unissem assim agora para jogadores, para time. A gente tem breves momentos de alegria e muitas vezes o desejo fica querendo repetir aquilo, e aí vai prendendo. É o que leva as pessoas ao vício da cocaína, da maconha, do crack. Essas drogas, elas levam a um estado alterado em que a pessoa fica presa àquilo. Ela não consegue, por ela mesma, ficar livre daquela química. Porque aquela química entra por dentro do cérebro e aquele prazer que aquela droga traz, ela quer repetir e vai se destruindo. Não, justamente porque ela não tem uma coisa mais séria para fazer. Não, porque essas substâncias, elas são viciantes. Né? Elas são viciantes. A pessoa não consegue ver o mundo sem aquilo. E no caso das drogas, ela vai precisar de auxílio mesmo. Dificilmente alguém consegue se livrar das drogas sem auxílio terapêutico, médico. Bem lembrado. Eu falo porque eu fui fumante e eu sozinha, eu não consegui. Eu precisei de auxílio médico. Aí consegui remédio mesmo, antidepressivo, aqueles adesivos. Aí eu consegui me libertar do vício. E vale a pena a gente ir num profissional. E com um profissional você conseguiu, né? Ajuda profissional. E também são dois tipos de vício. É o vício que seu organismo pede
e os atos que você associa àquele vício. No cigarro, assim, você acabou de almoçar, você tem que ter um cigarro. O café. Né? Então tem dois tipos. Esse é o vício que você associa, os atos que você associa àquela coisa na qual você era viciado. Aí você tem que lutar contra as duas coisas. Contra o vício do corpo, do físico e o psicológico. Muito bem, gente. Vamos ficar por aqui.